Obrigado. Você quem é que está aqui pela primeira vez? Levante a mão. Tem alguém que hoje pela primeira vez aqui? Não. Quem não me conhecia ainda, por favor, levante a mão. Muito obrigado. Espero que eu não te decepcione. Sabe por quê? Quem sabe você esperava encontrar aqui um homem exarrado, 1,90 m de altura, loiro, olhos verdes ou azuis, né? Aquela pinta de americano. Estava pegando fui pegar uma igreja em que o apresentador me encheu de elogios, falou tanta coisa. Quando eu entrei assim, que eu levantei lá atrás, no café, eu olhei para o povo assim, o povo me olhou assim com uma tristeza. Isso aí que é o pastor, é isso tudo que ele falou. Não é que eu cresci para baixo, tá? Então, mas eu queria dizer para os irmãos que é sempre um privilégio que Deus me concede estar em igrejas como esta de Japiranga, que eu amo muito, não? E o grande problema é que agora eu já não sou tão jovem quanto era, e já não posso comer tanto quanto comia. Mas o depósito aqui ainda continua bem massa. O organismo precisa de certos cuidados. Eu preciso conservar esse corpinho aqui, de 73 anos, em pé. Em pé. Então, em pé tá bom. Mas eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6 deste Evangelho de João. Nós vamos ver responsivamente o texto, versículo 60 a 71. E em reverência à palavra de Deus, irmãos, a qual nós tememos e trememos diante dela, vamos nos colocar reverentemente em pé. Vou repetir o texto. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 71. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo de si mesmo, explorava a respeito de suas palavras, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo de vós é diabo. Nós vamos ver, meus irmãos, em uníssono, os versículos 68 e 70. Mas, do 68, vamos começar aqui na palavra Senhor. Certo? Então, esta frase
Respondeu-lhe Simão Pedro: não leremos. Só leremos a partir de Senhor. Vamos ler juntos? Vamos lá? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, as irmãs lerão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e os varões lerão: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos lá, irmãs? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Homens, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora, ao contrário, os homens lerão: Senhor, tu tens as palavras da vida eterna, e as senhoras, moças, e nós temos crido. Vamos lá? Homens comigo? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora nós vamos orar usando estas palavras. Todos juntos. Comigo, vamos lá? Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Igreja, repita, por favor. Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Nós temos crido Nós temos crido. e nós sabemos que tu és o Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos concede a vida eterna. Por isso, Pai, sustenta-nos, preserva-nos a fé e usa-nos para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podeis falar. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus foi muito mais do que um homem comum. Muito mais. Alexandre, famoso general macedônio, César, todo o apogeu do Império Romano, Carlos Magno e até mesmo Napoleão, que disse esta frase: fundamos grandes impérios, porém nossos reinos dependeram das armas, da força, da estratégia humana. Mas Jesus fundou o seu império sobre o amor. E até o dia de hoje, milhões de pessoas estão prontas a morrer por ele. Tudo quanto vejo em Cristo me assombra. Seu espírito inunda de admiração e bondade o meu ser, e isto me deixa verdadeiramente assombrado. Suas ideias, seus sentimentos, as verdades que ele anuncia, sua maneira de convencer, não se explicam nem pela observação pessoal, mas se explica apenas e tão somente pela fé. Seu evangelho através das idades e domínios, tudo para mim é um prodígio, um mistério inexplicável que me submerge num arrebatamento do qual não posso escapar. Um mistério que está diante da minha vista, que não posso negar nem explicar. Nada de humano vejo em Jesus. Nada de humano vejo em tudo isso que ele foi e ele fez. Em tudo quanto disse. E quanto mais me acerco desse grande personagem, mais cuidadosamente o examino. Tudo é superior a mim. Tudo é magnífico. Sua religião é a revelação de uma inteligência que certamente
não é de homem. Meu irmão, eu não sei se você já parou para pensar em Jesus. O que ele disse, o que ele viveu, o que ele representa na tua vida hoje. Eu fui criado na igreja. Meus pais, oriundos daqui do Vale do Ribeira, cidade de Juquiá, evangelizados pelo reverendo Padre Euclides Bens, chegaram a Santos junto com a família e ali, com outros irmãos, começaram o trabalho da igreja presbiteriana. Cresci, portanto, nasci e cresci num lar cristão. Mas confesso, meus irmãos, que eu só vim conhecer o meio Salvador já numa idade adulta. Quantos apelos pregadores como o reverendo Antônio Elias, Amílcar Ovídio Borba e outros consagrados pastores, quantos apelos feitos por esses homens eu aceitei, quantas vezes fui à frente chorando. Mas eu confesso que foi preciso que a aprovação viesse sobre a minha vida, da minha família. Foi preciso que eu tivesse uma experiência pessoal para saber quem verdadeiramente era Jesus. Eu não podia mais continuar sendo apenas um cristão nominal. Eu trabalhava numa empresa onde a maioria dos companheiros daquela sessão eram espíritas ou católicos romanos e muitos da religião tinham. Eu estava num ambiente hostil à vida cristã. De certo modo, até cheguei a pactuar algumas vezes com más conversações, com ideias marxistas, e só não fui preso por ocasião da Revolução de 64, porque o meu nome não se encontrava relacionado entre aqueles que foram chamados pelas autoridades, porque não foi achado nada a meu respeito a documentação da sociedade, onde eu algumas vezes estive presente participando das reuniões. Mas, amados irmãos, eu precisava entender o que era a vida em si. E aos poucos eu fui compreendendo que, enquanto você se afunda nas coisas deste mundo, enquanto você corre para a televisão para assistir o final da Copa do Mundo ou do Campeonato Brasileiro, enquanto você grita dentro de um estádio de futebol, vendo 22 homens correndo atrás de uma bola, e eu não sei por que não dão uma bola para cada um, ficam eles disputando uma bola para 22 pessoas, dois indivíduos, um de cada lado do campo, com uma bandeira na mão, balança para cá, balança para lá, e o outro no meio, correndo para lá e para cá, com um apito na boca, e de vez em quando ele pega um cartãozinho, levanta, é amarelo, ou pega outro vermelho, depois ele mostra o vermelho, aquele sujeito obedece, às vezes protesta, mas sai do campo, e eu fico pensando, e ficam lá 10, 20, 30 mil bobões que pagaram, viu? Gritando, um grupo de um lado, um grupo do outro, e enquanto o grupo daqui sorri, bate palma de lá, chora, range os dentes, enquanto aquele sorri, bate palma de cá, chora, range os dentes, e esbraveja, e a mãe daquele pobre coitado que está com a pita na boca, é que mais sofre, não sabe de nada, e todo mundo xinga aquela pobre coitada, que nem no campo está presente, sequer talvez nem neste mundo.
Pensando que coisa mais estranha. O mais engraçado é o tênis de mesa. E eu ficava pensando, um de cada lado com a raquetinha, pega a bola para você, não quer, não você. A bola cai no chão, não, acabou nada, ele vai lá pegar a bola, você. Pega um pouco, para com isso. Dá uma bola para cada um, ou então tira a bola dos dois e vai embora. E que dizer do Marcelo? Sempre para lá, sempre para cá, vocês. E eles pegam aquela bola e correm, tudo na cesta de cá, e tudo na cesta de lá. Eles chamam aquilo de cesta, mas uma cesta furada, que a bola não está lá dentro, ela cai. A cesta que eu levava no supermercado na feira, eu colocava as coisas lá, não caía, ficava lá dentro. Pensando, o que é viver, irmãos? E de repente eu ligo a televisão, a turma do carrinho, aquele carrinho pequeno, vermelhinho, preto, amarelo, e a turma tudo capacete, tudo macacão, vira para lá, vira para cá. 40 e tantas voltas, e de repente ele chega em primeiro e todo mundo. O que será? Mas o que me intrigava é que a maioria entra de bolso cheio e sai de bolso vazio. E aquele grupinho que está lá dentro do campo, ou que está na guarda, ou que está correndo, entra com o bolso vazio e sai com o bolso cheio. Daqui a pouco. Deus me colocou neste mundo vazio e eu preciso sair daqui cheio. E as pessoas estão entrando neste mundo vazias e saindo deste mundo mais vazias ainda. De repente Jesus fala, mas eu quero que enxergue. E de repente eu abro a Bíblia e fala assim, enchei-vos do Espírito. E de repente eu começo a sentir, meus irmãos, que alguma coisa aconteceu comigo em algumas noites em que eu comecei a orar e suplicar, Senhor, eu quero sentir esta presença. Eu quero sentir que há um sentido verdadeiro na vida. Porque eu comecei a caminhar em direção ao futuro e eu agora já não podia dizer mais, eu vou fazer a faculdade. Eu já havia feito. Eu vou fazer isso, já havia feito. Eu vou fazer um concurso e conseguir isso, já havia feito, já havia conseguido. Eu já havia sido operador da refinaria, presidente Bernardes, e eu provei aquilo, ganhava muito bem, eu falei, não é isso que eu quero. Eu não nasci para ser churrasco. Morrer aqui assado, não. Foi embora. E fui para o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, eu era técnico de oceanografia biológica. E andava no mar, e eu era um excelente alimentador de peixes. Porque eu comia e depois dava para os peixes. E eles se deleitavam com aquilo. Eu falei, interessante. Eles comem tudo isso que eu ponho. Jogo aí. E eu, quando vou comer, limpo direitinho por dentro e por fora. Eu não entendo, eu estou comendo a mesma coisa que eu botei para fora. Mas quando foi eu só, e o que os outros botaram para fora? Quem está comendo sou eu. Mas é isso que é viver. E eu estava procurando uma resposta. Eu precisava saber o sentido da vida. E tudo que eu via era isso. O ser humano, meus irmãos, sem Cristo, perambula pelo mundo numa idiotice sem fim. Come, bebe,
dorme, levanta, trabalha para poder comprar comida, para poder comer. E para poder beber, porque olha, o corpo pede isso. Depois, como ele trabalhou e comeu, está cansado, ele vai dormir. Para descansar, para trabalhar. E tira umas horinhas para... agora sim, eu vou para Jacupiranga, pegar umas férias na minha casa de campo lá. Passa uns 15 dias, um mês, fica entediado e volta para lá e toma trabalho. Ou então sai daqui e vai para a praia. Chega na praia, tudo que ele viava salgado, lambe aquilo tudo e volta para cá. Espera um pouco. Viver é só isso? Não, isso é uma coisa que eu vou casar. Casar deve ser bom. Então casa. Uns casam 1, 2, 3, 4. O tio do irmão do meu avô casou 8 vezes. Mas tudo bem. 8 mulheres, tudo bem. Mas o Salomão teve 300 e mais 700 concubinas. E ele assim tudo é vaidade, né? Uma mulher só dá um trabalho, ele imagine 1000. Imagine 8 que o tio Diogo teve. Eu imagino aquela mulher lá na Rua Augusta, em São Paulo, na Paulista. Então uma loja aqui no... Irmãos, Deus fez tudo perfeito, mas disse, olha, o sentido da vida não é isso. Sem Cristo, a vida não tem sentido. Vamos dizer isso? Sem Cristo, a vida não tem sentido. E era isso que Pedro estava dizendo. Senhor, vamos fazer o quê? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nessa expressão do apóstolo Pedro, meu irmão, nós encontramos 3 expressões que fazem o sentido de tudo aquilo que nós desejamos saber acerca dele. A primeira delas é esta: para quem iremos nós? Sem dúvida, Pedro naquele instante tinha a consciência plena de que deixar Jesus era voltar novamente a ser pescador lá no mar da Galileia. E meus irmãos, o que me chama a atenção é que Pedro tinha talvez menos, talvez não, certamente, muito menos de 3 anos de convertido. E nós temos irmãos na fé, como eu, com quase 30 de conversão, de igreja, de bando de igreja. Nós temos irmãos com quase meio século de bando de igreja, que ainda não despertou para essa realidade, porque ainda vive preso a essas coisas terrenas, essas coisas tão passageiras e tão sem consistência. Sabe, amados, eles estão perguntando, Senhor, o que é que nós vamos fazer sem o Senhor? Vamos voltar a ser pescador. Todos os dias, joga a rede, pega o peixe, vai no barco, vende o peixe, compra comida, come a comida, falta a comida, vai para a rede, vai para o barco, pega a rede, joga a rede, pega o peixe, põe no barco, dá para o barco, vende o peixe, pega a rede, põe o peixe, pega o barco, dá atenção. Isso era voltar àquela vidinha de humilde pescador, era voltar a crer numa religião formalista, e sério, e hipócrita dos fariseus, ou então voltar ao materialismo insensato da maioria da plebe judaica. É isso. Meus irmãos, é o que nós vemos hoje.
pessoas vivem uma religião. E o que eu mostro é que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um modus vivendi. O cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é algo diferente de tudo aquilo que você vai encontrar nesse mundo. Você quer ver? Domingo, dia de sol, numa cidade praieira ou numa cidade com muitas diversões. Qual é o normal das pessoas? Qual é o normal? Botar bermuda, botar o short, lá na minha cidade, praia, cadeirinha da praia, guarda-sol, esteira, praia. Chega na praia, tira a roupa, vamos deitar para na sol. E tornam-se ali embaixo, pessoal. Depois, dão um mergulho naquelas águas límpidas das nossas praias. Não é? Tomam um banho de bactéria, de vírus de vários tipos, não é? E mergulham em meio à casca de laranja e outros detritos que estão espalhados pelas águas cristalinas. Alguns vão tomar banho perto do emissário. E o emissário e as pessoas estão lá. E, amados irmãos, depois voltam para casa, estufam o ventre, e aí ou vão para o futebol, ou vão dormir. Outros ficam em casa lendo a tribuna, ou outro jornal qualquer. Outros vão passear com os seus cachorrinhos no rio. Eu já estava vendo uma senhora com um carrinho de bebê e dentro do carrinho um cachorrinho. Eu fiquei assustado. Será que ela deu a luz a isso aí? Eu sei que tem algumas que são casadas com cachorro. O que ela falou no marido é um cachorro. E, amados irmãos, pensando que o crente, este indivíduo ou esta personagem intrigante, incompreensível, sai de casa com o sol daquele, quando não está de terno e gravata, suando em bicas, ou elas também, um vestidão, um livro de capa preta embaixo do braço, e lá vão eles, se juntam dentro do salão, suando em bicas, e cantam, oram, choram, e aí vem um indivíduo lá na frente, pega um livro da capa preta, vira e desce o sarrafo na turma. Porque o crente tem que fazer isso, o crente aquilo, porque não sei o que, você tem que ser com o marido, você tem que ser com o esposo, os pais têm que não trazer os nossos filhos com a madura, mas criaram dentro dos assuntos, que não sei o que, e usam de umas palavras que ninguém entende, a tal de longanimidade, não sei o que é isso, a benignidade, a concupiscência da carne. Eu não entendo essa linguagem do bem. Pergunto, é normal isso? Então você é um anormal. E eu também. Nós somos ETs. Pior que quem disse isso foi ele. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. E nós, pelas nossas atitudes, porque não sou eu. Por quê? Aqui nesse mundo, o indivíduo dá um sopapo no outro, qual é o normal? É o leite. Moça, bateu? E o quê? Bateu, depois vai embora.
em suma, Jesus falou, eu quero que vocês sejam saco de pancada. Então, se eu vou ser saco de pancada, Paulo vem bater que nós estamos aqui para apanhar. E a gente apanha e está tudo bem. E quando a gente cisma de revidar, lá fora, a turma adultera à vontade, e isso é normal. Não estava certo, o casamento não ia bem, é verdade, coitado do homem, né? A mulher também era uma peste, uma caraca, é porque tu não conheceu esse homem, tu não sabe o que ele fazia com ela. Mas o que? E as vizinhas falam de lá, falam de cá, o crente. Nós soubemos que o irmão olhou para uma pessoa lá e ficou olhando. É verdade, pastor. Soubemos que o irmão esteve num carro com uma... É verdade. E o irmão pegou na mão dele. É verdade. Irmãos, eu quero confessar o meu pecado. Peguei na mão daquele irmão. Até pensei em alguma coisa de adultério. Sem vergonha. Leve o conselho. Disciplina. Até quando, pastor? Tempo indeterminado. E lá vai o coitado e fica ali. Lá fora é normal. Aqui dentro, anormal. Lá fora, os nossos políticos roubam a vontade. É normal. O pobre do crente, viu? E é crente. O coitado do crente não pode achar nem um centavo na rua, olhando uma dólar.